estamos aqui em mais uma escola bíblica. Aqui pelo YouTube, estudando sobre personagens que nos dão lições incríveis sobre pessoas como nós. E hoje o tema da nossa lição será sobre Jonatas, o príncipe de Israel. Mas antes eu quero avisar a você que nosso chat está liberado e você pode estar participando nessa estreia, colocando ali a sua presença, indicando a classe que você faz parte e fazer seus comentários, e assim a gente vai contribuindo um com o outro para essa emocionante lição. Antes eu quero fazer uma meditação com você do versículo-chave da nossa revista, indicado lá em 1 Samuel 14:6. O Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Que palavra bendita, não é verdade? Que nos renovam, porque o Senhor nosso Deus, com Ele nós vencemos as nossas lutas diárias. Ele é suficiente. Não se sinta sozinho, confie no Senhor, porque você pode pensar que está só nessa situação, mas Deus está com você. E eu ouvi alguém dizer que com Deus você é maioria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome por tua bondade, por tua graça, por tua presença conosco, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Não venceríamos as nossas guerras, não estaríamos vivos, Senhor. E nós te adoramos por esse tempo que o Senhor está nos dando, e oramos ao Senhor para que peleje as nossas guerras e nos ajude e seja conosco a sermos vencedores contigo. No nome de Jesus, glorificamos o teu nome uma vez mais. Amém. Amém. Seguimos a nossa lição, então, com Jonatas, o príncipe de Israel. Você pode estar conferindo o texto básico da lição de hoje, lá em 1 Samuel 23, de 15 a 18. Eu sugiro a você para que você leia os textos indicados a cada dia da semana, para que você tenha uma melhor compreensão da lição de hoje, ok? Dessa história magnífica. Lemos: Deus nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Essas palavras benditas, não é verdade, foram ditas pelo personagem da nossa história de hoje, da nossa lição, o Jonatas. E certamente ele foi alguém que confiava inteiramente no Senhor, não importando as circunstâncias. Conhecendo um pouquinho de quem foi Jonatas, ele foi filho mais velho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E há um provérbio até que diz assim: tal pai, tal filho. Se o pai é rei, o filho será também. Se o pai teve um comportamento assim, 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 o filho vai acabar imitando. Ele sugere isso, Esse provérbio. Mas isso não pode ser generalizado, e a prova disso é o exemplo de Jonatas, que mesmo Saul, tendo se desviado dos retos caminhos do Senhor, fazendo loucuras, não foi pouca coisa não, meus irmãos. Saul encheu o coração dele de invejas e atitudes ciumentas, mas Jonatas permaneceu temente a Deus. Ele teve um caráter completamente oposto ao do pai. Nosso comentarista chega a chamá-lo de herói, e mesmo ele sendo um jovem, valente, guerreiro, ele veio a marcar a sua presença na história hebraica, tornando-se um símbolo de lealdade e de amor sincero. Jonatas, sendo filho do rei, naturalmente ele seria o herdeiro do trono, mas quando ele conhece um pastor, jovenzinho ainda, e esse pastor, num confronto com um gigante, ele derrota esse gigante com apenas uma pedrinha. Ele então reconhece que a unção de Deus estava
sobre aquele jovem pastor. Certamente você já sabe de quem eu estou falando, né? Isso mesmo, eu estou falando de Davi. Depois desse episódio, Davi então recebe lá uma recompensa incrível de casar com a filha do rei e passa a morar no palácio, e ele acaba se tornando um guerreiro do exército real, e ele é muito valente e vitorioso nas suas batalhas. Foi a partir daí então que nasceu a amizade muito forte entre eles, entre Davi e Jonatas. O respeito e a lealdade que Jonatas teve a Davi é incrível e é, assim, impecável. Então, Jonatas firmou uma aliança diante do Senhor, a quem ambos temiam. Graças a Deus, foi uma coisa tão bonita que um reconhecia a presença de Deus na vida do outro. E então, Davi firma essa aliança da seguinte forma, Jonatas firma essa aliança com Davi da seguinte forma, ele dá a sua capa, as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Para nós, hoje em dia, isso pode parecer estranho, não faz algum sentido, mas com esse gesto, Jonatas passou a dar cobertura a Davi. Quando Jonatas deu esses objetos, que eram a sua armadura, a Davi, ele desarmou-se. É como se ele estivesse dizendo, eu não farei guerra contra você. Ele chega a dizer a Davi que ele vai ser o segundo em Israel. Davi será o primeiro no reino e ele será o segundo. Que coisa bonita. Jonatas nos deu um exemplo, sendo ele o mais forte, porque ele era o príncipe, né? E possível herdeiro do trono, ele resolveu aliar-se com o mais fraco, que era Davi, apenas um guerreiro. Mas Jonatas sabia que ele era um escolhido de Deus para liderar Israel. Certamente não foi fácil para Jonatas ver o pai naquela situação, caído da graça de Deus, e ele ter que escolher ajudar o amigo, né? Mas ele sabia que esse amigo era segundo o coração de Deus. Jonatas, até de uma certa forma, não queria acreditar que o pai seria capaz de matar a Davi por causa do reino, né? Para que ele assumisse o reino, mas Davi nunca havia feito mal algum ao rei, então havia assim uma certa sombra, né, no coração de Jonatas. Muito pelo contrário, Davi defendia o reino de Israel e defendia a Saul. Então Jonas resolve certificar-se de qual era a real intenção de Saul para com Davi. Então, um dia, quando todos estavam assentados à mesa, exceto Davi, o rei Saul, então, teve mais um dos seus ataques de fúria, porque entendeu que Jonatas estava honrando a Davi, estava dando cobertura a Davi, e ele, então, tenta ferir o próprio filho. Tenta ferir o próprio filho com uma lança, naquela fúria, aquele ciúme sanguinário que ele tinha, né, pela vida de Davi. Por pouco, Jonatas escapou daquele momento de altíssima tensão ali. E ele então vai avisar a Davi dos planos de seu pai, coisa que Davi já tinha enxergado de longe, né? Já tinha entendido tudo e já havia escapado muitas vezes de situações complicadas com relação a isso. Mas enquanto Davi se refugia num lugar seguro longe de Saul com a ajuda de Jonatas, Jonatas faz a opção para ficar ao lado do pai. E em uma batalha com os filisteus, ali Jonatas morre.
ele morre ao lado dos irmãos e do pai. O sonho de Jonatas de atuar sendo segundo com Davi, para o crescimento de todo o reino do povo de Deus, agora não é mais possível. Mas, no entanto, a sua lealdade e um caráter impecável mostra a verdadeira amizade e a paz, que é o modelo para os nossos dias de hoje. Hoje que somos favorecidos pela graça de Jesus Cristo, não é verdade? Sabe, meus irmãos, essa é uma lição que nos leva a refletir fazendo as seguintes perguntas para nós mesmos. Eu seria capaz de me sacrificar por amor a um amigo? Ou eu seria? É algo para a gente pensar. Será também, a segunda pergunta, que eu sou verdadeiramente fiel aos meus relacionamentos ou eu abandono os meus amigos e familiares quando a situação fica difícil para mim? Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos confiantes no Senhor, a sermos leais, a vivermos um amor sincero em nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude mesmo a ser como foi o príncipe Jonatas. Que Deus seja louvado por sua palavra. Um grande abraço e fiquem na paz.